Olá a todos, hoje nós vamos conversar com o mestre Mauro e a conselheira Niura. Ambos são sócios fundadores do Núcleo Estrela Matutina, aqui na 8ª região. O mestre Mauro e a conselheira Niura têm 4 filhos que são sócios da União do Vegetal. 2 deles são do corpo do conselho, do Núcleo Estrela Matutina, que é o conselheiro Rafael e a conselheira Mariana. E as outras 2, que é a Cecília e a Marina, fazem parte do corpo executivo. A gente começou cedo, né? A gente casou, já tivemos o Rafael e ele, pouco daquele mesmo ano, entramos na União do Vegetal. Em todos os nossos filhos, que vieram depois, a Mariana, a Marina e a Cecília, nós já estávamos na União do Vegetal quando elas nasceram. Então elas nasceram nesse ambiente saudável da União do Vegetal, em que a gente não tinha orientação espiritual, pelo menos esse departamento, né? Não tínhamos nada assim para cuidar dos meninos durante o dia e durante as sessões também. Então é tudo muito improvisado, e também no início dormiam nos carros, no carro da gente. E era assim que a gente começou. E a gente carregava os meninos para todo canto, né? E nas sessões a gente colocava para dormir e procurava o máximo possível aproveitar as sessões. De vez em quando não dava. A Niura ou eu saíamos, principalmente a Niura, para cuidar deles, né? E assim veio trazendo, levando. Na parte de cuidado deles, assim, durante o dia lá, era muito improvisado mesmo, porque não tinha realmente uma organização, porque era tudo muito no início, né? Então a gente contava uns com os outros mesmo para poder cuidar dos filhos. E nas sessões também era dessa forma. A gente fazia um rodízio com os pais para estar junto, né? E a gente procurava ter sempre alguém com eles, dando essa atenção para que tudo ficasse dentro de uma harmonia, né? Boa, assim, de não ter problemas, né? E assim a gente foi vivendo tranquilamente. A gente levava as crianças todo final de semana, a gente levava lá para o terreno da sede geral, onde a gente frequentava. A gente ia na sexta-feira, levava todos os filhos para lá e ficávamos até domingo, na horário do almoço, participando das atividades, né? Porque eles gostavam muito de ir para lá. Eu acho que as coisas foram acontecendo tão naturalmente, né? Porque eu também tive uma criação, assim, de uma maneira muito boa, sabe? De respeito. Então a gente, na medida da necessidade, a gente ia orientando. Respeitar os mais velhos, respeitar pai e mãe, respeitar os amigos, sempre cumprimentar as pessoas. É uma coisa que eu acho que tem que ser de berço mesmo, né? Essa educação de orientar os filhos de uma maneira boa de tratar as pessoas, né? Cada filha foi de uma maneira, né? O Rafael, por exemplo, ele demorou um pouco a frequentar a União no sentido de beber vegetal. Ele era um menino que gostava mais de estar no meio dos amigos que não eram da União. E mesmo lá na União, ele tinha um grupo de primos e amigos feitos lá nessa época, e que isso facilitou um pouco assim, a convivência, né? Por serem muito amigos. Agora, o Rafael, ele gostava mais de sair, de não estar só no ambiente da União. Ele sentia a necessidade de ir para shows de rock, que ele sempre foi muito roqueiro, gostava disso, né? E a gente também não podia ficar aprendendo muito, que eu acho que a gente tem que ensinar os meninos a ter a liberdade com responsabilidade. E a gente cobrava isso. Quer ir? Tudo bem. Dar a satisfação do horário de ida e de volta, para poder a gente estar ligado, saber o que está fazendo, com quem está andando. A gente sempre pedia aos meninos para estar ligando para a gente, para saber onde é que eles estão, em que momento, para pegar de onde estão, né? E o Rafael, nessa época, a gente morava em São Paulo também. Mudamos para lá em 88, né, Mauro? 88. E aí ficamos lá, e o Rafael, nessa época, ele ainda era menino, de 10 para 11 anos de idade. Quando nós voltamos para Brasília, ele já estava com 14 anos de idade.
E essa época de 14 anos dele é que ele deu mais trabalho, no sentido de estar querendo estar mais fora do que frequentando o âmbito da União. Mas assim, mesmo assim, eu sinto que não foi difícil, porque a gente educou dessa forma, de maneira tranquila, dele sair, mas dando sempre satisfação pra gente. E sempre alertando dos perigos, né? Com droga, com bebida alcoólica, com cigarro, e para ter esse cuidado, porque faz mal para a saúde, e esse tipo de coisa a gente ia orientando. E graças a Deus eu acredito também que eles têm boa índole. Eu penso que isso também é uma sorte da gente, né? Não vou dizer que é por causa da gente, não. Eu acho que eles são meninos que vieram assim, acho que facilitando a nossa vida também, sabe? Eu penso que cada filho é de um jeito, né? E os nossos, assim, deram trabalho, mas não foi um trabalho, assim, da gente ficar muito preocupado. O Rafael foi o que deu mais trabalho, porque despertou para a sexualidade mais cedo. Por exemplo, a gente tolher a juventude é uma coisa muito difícil fazer isso, né? Porque escorre pelas mãos, que nem sabão. Você aperta, ele escorrega, né? Então a gente tinha um sistema, por exemplo, que meu filho é santo. Nada disso. Se alguém chegasse e dissesse assim que o Rafael, a Mariana, principalmente, qualquer um dos meninos fez alguma coisa lá que não estava legal, 98% de possibilidade de ser verdade. Entendeu? E se quiser chamar atenção, podia chamar, porque eu também chamava a atenção dos filhos dos outros. Isso é importante, a gente ter certeza que os filhos da gente não são santos. Isso é uma realidade. E procurar educar para que eles respeitem as pessoas dentro do grupo. Então eles respeitavam a gente e não desrespeitavam as outras pessoas, não. Porque se ele respeitasse a mãe, eu já entrava quente em cima de qualquer um deles, porque tinha que respeitar a mãe deles. Porque ia fazer o quê? Passar por cima? Não, de jeito nenhum. A gente nunca permitiu. Então, na juventude, que a Nilra falou, a gente deu liberdade para eles viverem. Mas também, desde cedo, eles começaram a trabalhar. A gente tem o nosso comércio, né, aqui em Brasília, que foi a partir de 95, eles começaram como é que fala? A trabalhar com a gente, auxiliar, cada um dessa parte. No meu período, né? Já estudando. Todos eles passaram na universidade, né? Os três mais velhos, o Rafael, a Mariana e a Marina, passaram no UNB. E a Cecília, na época, ela tentou o CEUB e passou, né? Se formou em administração. E nesse tempo que ela estudou, a gente pagava metade do curso dela, ela pagava outra metade, com o salário que ela ganhava no Ponta do Guaraná. Era uma liberdade com responsabilidade. Exatamente. E a gente não vai toler o movimento das pessoas, apenas dizer, tomar cuidado com as coisas, com a vida, que a vida está cheia de surpresas, cheia de traição, mas também está cheia de coisa boa se a gente abre os olhos dos filhos para a vida. Então cada filho é de um jeito, e a gente cria os quatro do mesmo jeito, e para cada um tem que ter um jeito para chegar no coração. Tem que ter um jeito para chegar no coração de cada um. Esse que eu acho que é importante. Então, o exemplo dentro de casa, eu acho que é fundamental, né? Eu fumei, bebi, eu posso dizer que eu sou um alcoólatra que não bebe, né? Porque existe o alcoólatra que bebe e o alcoólatra que não bebe. Porque o alcoólatra ele não pode botar uma gota de álcool na boca, porque isso é sujeito ele desandar, né? Então eu não vou experimentar se eu já sou um fortão, então nem passa pela minha cabeça beber uma gota de álcool, porque acho que não vai dar certo essa química, né? Então, mas eles nunca me viram beber nem fumar. Eu consegui sair fora um antes de nascer, o Rafael, e quando eu deixei de fumar ele era muito pequenininho. Então ele acho que nem lembra disso. Então eu acho que a educação é parte fundamental e o exemplo que o pai e a mãe dão para a criação dos filhos, para que eles sejam pessoas íntegras. Quando o pai e a mãe estão na União Vegetal, então existe uma doutrina, né, que permeia o comportamento e a conduta das pessoas, né? A moral, que é o ponto básico do mestre Gabriel da Universal, é a moral. Então tem que ter moral.
Naquilo que eu ainda não tenho moral para falar, eu não falo. Eu não falo, só vou falar aquilo que eu tenho moral para falar. Que eu tenho moral para cumprir, né? Fora isso, eu estou vivendo minha vida. E uma das coisas importantes é passar isso para os filhos e não obrigá-los a beber o vegetal. Que o vegetal a gente bebe por livre e espontânea vontade, e isso deve também ser para os filhos, porque eu vejo pessoas que são meus amigos, são pessoas mais graduadas ainda no vegetal, que às vezes acham que é obrigatório o filho beber vegetal, que ele pode obrigar o filho. Eu acho que eu não faço isso. Todos eles se associaram na universidade por sua livre e espontânea vontade, e também beberam chá por sua livre e espontânea vontade, se associaram e estão seguindo o caminho deles na universidade. Então a liberdade é o melhor meio de seleção natural do caráter de uma pessoa. Por quê? E de educação. Porque a gente deixa as pessoas em liberdade, elas mostram o que elas são. Elas mostram o que elas são. Se a gente traz uma disciplina muito rígida, as pessoas vão fingir que são bonzinhos. Quando a gente dá a liberdade para a pessoa se mostrar, mostra o Lago Negro da força também, porque existe. A gente não pode correr disso aí, sabe? Não pode correr disso. Então, a liberdade, para mim, ela é sagrada e a gente deve criar os filhos com liberdade. Mas também a responsabilidade vem junto. E o pai tem que estar de olho para vigiar essa liberdade, que ela tem que ser vigiada. Ela não pode ser um liberou geral. Eu sempre, assim, procurei estar perto dos meus filhos, acompanhá-los, na medida do possível, estar perto deles, junto deles, sabe? Eu sempre tive vontade de saber o que eles estavam querendo, o que eles estavam pensando, eu sempre procurei estimular, no sentido de fortalecer o querer deles para as coisas, né? Então, essa coisa de dar responsabilidade, dar liberdade com responsabilidade, eu acho fundamental, sabe? A gente poder criar os filhos com esse sentido deles fazer o que eles têm vontade de fazer, mas se saber que tudo que a gente faz tem uma consequência. E essa consequência, a pessoa tem que saber que é de acordo com o que ela vai fazer. Se ela fizer, ela vai responder. Então a gente procura ter essa sinceridade com eles, sabe? E ao mesmo tempo, dando condição para eles poderem decidir o respeito pelo querer deles, sabe? Eu acho isso muito importante, a gente respeitar o querer da criança, porque é assim que ela desenvolve, é assim que ela cresce. Por exemplo, o Rafael outro dia falou, nós conversando, ele disse uma coisa muito interessante, porque ele já apoiou muito. Ele e a Mariana apoiaram muito. A Marina um pouco menos e a Cecília menos ainda. Aí ele falou que chegou um momento que se eu não fosse a pessoa que começasse a abrir um diálogo com ele, talvez fosse um revoltado na vida. Aí o que nós cultivamos também, mais uma coisa nessa mensagem agora, é a amizade que a gente nutre. A gente faz crescer junto com os filhos, mas a gente não é só amigo, a gente é pai e a gente é mãe. Nós somos os pais, somos amigos, somos, mas não somos o amiguinho. É pai e mãe. Então, o pai tem amizade com o filho tem amizade com o pai, a mãe tem amizade com o filho tem amizade com a mãe. Mas não deixa de ser pai e não deixa de ser filho, mas continuam sendo amigos. Então esse cultivo, ela está aí até hoje, que a nossa riqueza é essa, nossos filhos, a amizade que a gente tem uns com os outros.